atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Verdade e Luz. Esta edição é a de número 29 desse ano de 2025 e participaremos agora eu, Edgartão, nossos amigos André Reis e Márcio Roberto Lucas, além da sempre presença de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br, pelo nosso canal do YouTube, também nas redes sociais e nos agregadores de podcasts. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos o artigo intitulado Privações, publicado no site Momento Espírita, mantido pela Federação Espírita do Paraná. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que nós estamos na terceira parte, ou terceiro livro, As Leis Morais, no capítulo 5, que trata da lei de conservação, nós apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 715 a 717, encontradas no item 4, necessário e supérfluo, e iniciaremos o item 5 com a pergunta 718, cujo título é Privações Voluntárias e Mortificações. No Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentamos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 7, com o título Tudo Novo. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, com o item Mães Superprotetoras. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência, enviando a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Abrimos então o nosso programa Verdade e Luz com o texto do editorial, cujo título é Privações, encontrado no site da Federação Espírita do Paraná.
O homem deve esforçar-se por viver bem, preservar-se da dor e ser feliz. Constitui um imperativo da lei de conservação que ele busque se furtar a experiências dolorosas. Entretanto, nem todos os sonhos e desejos humanos se realizam. No contexto de uma única existência, sempre há certas dificuldades incontornáveis. Algumas pessoas possuem marcantes fragilidade física. Desde a infância ou a partir de dado momento, vivem abraços com dores e enfermidades. Já outras não conseguem sucesso profissional ou tranquilidade financeira. E também as que não se realizam afetivamente. Também são comuns os casos de importantes inibições. Há quem não consiga falar em público, tomado de profunda timidez, ou então apresenta bloqueios e dificuldades sexuais. Por certo, tudo isso constitui desafios. Sendo possível, a superação deve ocorrer, mas tal nem sempre acontece, e a situação desconfortável acompanha a criatura por longo tempo, talvez por toda a sua vida. Nesse contexto, é importante não se amargurar e nem se revoltar com a providência divina. Há muito tempo, Jesus formulou interessantes reflexões a respeito de determinadas privações na vida humana. Ele asseverou que se a mão, o pé ou o olho de alguém é motivo de escândalo, mais vale extirpá-lo do que se perder. É importante transcender a imagem literal para alcançar os possíveis sentidos dessa contundente afirmação. A ênfase parece residir na priorização dos objetivos eternos, mesmo que à custa de alguns sacrifícios passageiros. Ora, o espírito anima incontáveis corpos físicos em sua jornada pela eternidade. É um viajor do infinito na busca da perfeição, mas, por vezes, utiliza mal alguns recursos que lhe vêm às mãos. Chega a se viciar em determinados equívocos. Por exemplo, ao contato com a riqueza, torna-se arrogante e egoísta. Acha-se superior aos pobres e não lhes estende as mãos. Ou então, gasta sua saúde em loucuras. Afeiçoa-se ao hábito de noitadas, come e bebe demais. Ao vivenciar a prova da beleza física, seduz e infelicita os semelhantes. Ocorre que, ao retornar ao mundo espiritual, se vê miseravelmente infeliz. Compreende que utilizou muito mal os talentos e os meios que recebeu. Então, a fim de aprender a valorizá-los, programa uma nova existência na qual será privado do que malbaratou no passado. Assim, o que hoje falta, possivelmente, já foi mal utilizado no pretérito. A privação atual constitui um tratamento espiritual, um processo educativo, e não uma injustiça. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao bloco de estudo do Livro dos Espíritos. Como já afirmamos no roteiro de abertura, nós estamos no capítulo 5, que trata da lei de conservação,
Essa lei de conservação faz parte das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar agora as perguntas de 715 a 718. No item 4, necessário e supérfluo. A questão 715 é formulada por Allan Kardec da seguinte maneira: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Márcio. Responde os espíritos. O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, a gente partindo da premissa, né, como foi colocado aqui pelo Edgar, que estamos estudando a lei de conservação, é otorgada por Deus essa lei de conservação para que as criaturas a tenham na consciência, como todas as leis divinas, e isso, como todas, visando o seu aperfeiçoamento, a sua evolução, e por isso jamais devemos nos privar da responsabilidade, né, de buscar a conservação pelas nossas próprias forças, devendo fazê-la sem terceirizar responsabilidades por essa nossa experiência, né? Conseguimos tirar assim da resposta do Livro dos Espíritos. E após, né, o que estudamos até aqui sobre lei de conservação e tudo mais que vem nos preparando até chegar aqui o Livro dos Espíritos, nós já podemos pensar em cima disso, né? Que até o próprio texto, né, do editorial nos elucida um pouquinho. Perguntar, então, o que é necessário, então, em minha vida, né? Uma questão que surge como consequência, né, ao estudarmos a lei de conservação. O que é necessário em minha vida, né? Se esse necessário é motivo para tanta inquietude em nossas vidas, essa busca louca e ansiosa. Né? Grande exemplo, ao meu ver, ao estudar isto, nos é dado por Jesus ao falar dos lírios do campo, né? Que adornam-se, né, tranquilamente, sem inquietude. Né? Ele nos diz, eles apenas obedecem através dos seus instintos, que é diferente do homem, através dos seus instintos aos desígnios de Deus. Porém, se a gente pensar que depois que o Cristo se referiu aos lírios do campo dessa forma, não foram poucos de nós, seres humanos, que nos reconhecemos na qualidade de flores e justificamos uma certa ociosidade, né, na busca desse supérfluo, no aguardo que o supérfluo que ele julga necessário, Deus o proverá, como provê ao lírio, né? Na linguagem dele, na inteligência, como sendo algo supérfluo, ou seja, não trabalha, não produz. Mas será que o ocioso toma igual o padrão do lírio em relação à sua existência na humanidade? Assim como o lírio toma cumpre o seu dever na natureza? Uma coisa a se pensar, né? No homem, diferente dos outros seres da criação, como o lírio, que seguem à risca esse limite através do instinto, existe uma coisa diferente que chama livre-arbítrio, que o deixa livre para as escolhas e responsável por elas. Chega ao mesmo ponto, mas de forma diferente. E esse processo é que vai dando ao homem um senso moral mais apurado e o fazendo seguir a sua intuição, que é o termo usado pelos espíritos na resposta dessa questão, para fazer bom uso desse instinto de conservação que é necessário para a sua sobrevivência e foi otorgado por Deus. O problema é que, utilizando dessa premissa da conservação, o homem utiliza a sua inteligência para a exacerbação desse instinto, fazendo nascer desse instinto que é otorgado por Deus a fonte de todo o mal, o egoísmo, segundo Allan Kardec. E a parábola do filho pródigo, né? Está dando um pouquinho dos ensinos de Jesus, ela é bem explícita nesse assunto, quando o filho, após usar de seu livre-arbítrio para gozar das coisas materiais e sentir o vazio que as efemeridades dessas escolhas proporcionou, volta pelos consentimentos da razão e do coração, ou seja, por obediência e resignação ao Pai, que tudo lhe proporcionava para a sua felicidade. O homem se volta pela razão e pelo sentimento a harmonia com o Pai, na questão estudada, e que por onde as nossas reais necessidades são atendidas para os nossos trabalho, progresso e evolução diários. Edgar.
Márcio, agradeço as suas considerações, oportunas considerações, diante do tema a todos nós indispensável. Agora nós vamos à questão 716, cujo, cujo questionamento Kardec faz assim: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? André Reis, por favor. Os espíritos respondem a Kardec: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais, né? Então, os exemplos existem na própria natureza, no mundo animal, vegetal e etc. e tal. Nós vemos, né, que os animais, vamos dizer, no exemplo da alimentação, por exemplo, né, se alimentam do necessário. O homem já avançou isso. Então ele cria determinados temperos, determinados molhos, determinados condimentos para melhor lhe acomodar aquilo que ele vai saborear ao seu paladar. E assim, entre aspas, né, falar, não, eu vou só mais um pouco e mais um pouco. E aí nós criamos esse vício de sempre estar passando dos limites, que é a tal da gula, por exemplo, na alimentação, né? E esse abuso, né, vai trazer problemas para o nosso organismo. Então, que são algumas doenças muito sérias que vão nos acometer. As doenças são respostas justamente para essa ignorância quando nós usamos mal os bens da vida, né? Claro, há casos que eu vou chamar aí de uma deficiência psicológica, né? Não é tão simplória a causa como eu estou colocando, mas só para termos um parâmetro, né, dos acontecimentos, o quanto nós somos causadores e agravadores de nossos problemas. Então, há aquelas doenças que são já pré-adquiridas, digamos assim, que trazemos no nosso patrimônio encarnatório, trazemos no nosso planejamento. Já nos estava destinada. E aí podemos amenizá-las ou aumentá-las, de acordo com a nossa atuação nas nossas lides de cada dia. Então, a natureza traçou sim os limites, mas o homem não quer entender, né? Não quer aceitar, ele quer fazer do jeito dele. Porque a vida está aí para todos nós, mas cada um quer a vida do seu jeito, da sua maneira. E aí nós começamos a cometer esses desregramentos, né? E vamos, muitas vezes, adotando comportamentos dentro do nosso meio, repassando comportamentos que podem ser copiados e não são, né, de uma natureza inteligente, vamos dizer assim, de uma forma que nos traria a saciedade, a tranquilidade e tudo mais. Então, o homem, por essa característica, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, começa a ultrapassar esses limites. Mas, claro, que Deus traz para nós, através da sua misericórdia, as possibilidades de amenizarmos essas coisas, né? A pessoa não se alimentou de forma correta, vai lá, tem uma planta no quintal lá que faz um chá que melhora. Então a própria natureza mostra os caminhos. Mas isso não pode ser uma regra, sempre ultrapassar esses limites, sempre atravessar, né, situações que você está agindo contra si mesmo, né, comprometendo a ferramenta orgânica que Deus nos emprestou para o nosso processo de progresso. A natureza nos oferece tudo, né, a todos, não nos falta nada, mas nós, pela nossa ignorância, pela nossa egoísmo e orgulho, né, nós queremos mais e nunca nos satisfazemos. Sempre é necessário, né? É preciso que a gente aprenda a trabalhar, a conviver com a natureza da forma que Deus nos ofereceu, que ela provê a tudo e a todos, né? Como diz Jesus, né?
lá em João. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então eu tenho que observar a natureza e utilizar tudo a meu favor, a meu benefício, e não contra, não usurpar daquilo que Deus coloca para nós, né? Porque senão, justamente, virão as cobranças, virão os problemas, virão as condicionantes do mau uso que nós fazemos de ultrapassarmos os limites que estão traçados e não queremos reconhecer. Edgar. Juntando todas essas importantes considerações aqui, lembremos que nós também somos copartícipes e de alguma forma submetidos a sistemas econômicos que provocam a ideia de insaciabilidade, né? A ideia das necessidades que nós devemos ter. Então essa é uma questão delicada, porque às vezes não precisamos, todavia há um esforço e uma movimentação que sobretudo o consumismo patrocina, para que nos vejamos necessitados de algo que no fundo não necessitamos dele mesmo, né? Vamos pensar sobre isso então. Obrigado, André Reis, obrigado, Márcio Lucas. Amigos e amigas, nós vamos a um rápido intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Nós estamos aqui no capítulo 5, que trata da lei de conservação. Nós vamos agora apresentar a questão 717, que é a última pergunta desse item necessário e supérfluo, de número 4. Depois, nós vamos abrir com a primeira, já com um novo item, em torno das privações voluntárias e mortificações, com a questão 718. Então, vamos lá. Pergunta número 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Márcio, por favor. A resposta dos espíritos foi: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. E seguindo, essa questão, ela tem uma parte dela que vai de acordo com o que o Edgar estava nos falando, né? Complementando o raciocínio das duas questões anteriores, né? No comentário de Kardec, aqui Kardec diz: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades de que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que editaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio.
não tem de civilizados mais do que o verniz, como a pessoa que não possui da religião mais que a aparência. Edgar, por uma parte, já nos trouxe, já elucidou, né? E dando continuidade, então, pegando um gancho que Edgar falou, vamos seguir, né? E para justificar, então, em cima de tudo isso, justificar o nosso egoísmo, que, como já vimos com Kardec em Obras Póstumas, é a exacerbação desse instinto de conservação, dentro dessa lei de conservação que nós estamos estudando, né? Já podemos pensar, porque nos surge naturalmente também uma questão, né? O que é necessário para um é supérfluo para o outro, né? É uma resposta que o nosso egoísmo já dá. Você fala que é supérfluo, mas para mim é necessário. Às vezes o que é supérfluo para mim é necessário para o outro. Nosso egoísmo, para justificar esse consumismo, ou a exacerbação, né, desse instinto que é o egoísmo, para justificar a si mesmo, né, que é o egoísmo, ele já não surge com essa resposta pronta, né? E dissemos que sim, que é necessário para um, realmente é supérfluo para o outro. Porque essa linha que divide esse limite, ela é dada pela elevação moral de cada ser. E se é a elevação moral de cada ser, cada um está no seu estado evolutivo, cada um tem uma visão do que é necessário, né? Então o egoísmo já dá essa resposta e é realmente comum a todos nós. E para pensarmos um pouco sobre isso, Kardec, em Obras Póstumas, ele nos assevera da seguinte forma sobre esse nosso comportamento. Ele diz: julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Kardec, em Obras Póstumas. Então aqui é que começa o problema, sobre essa linha tênue que temos, desse limite entre o supérfluo e o necessário. Porque para a manutenção dos seus direitos, que nos fala aqui Kardec, né, nós julgamos com o nosso egoísmo, direitos que julga superiores aos dos outros, sempre vou achar que meus direitos são maiores que os dos outros, nós vemos no mundo hoje isso muito, muito em voga, né, como diz Kardec, é que vemos a propagação do conceito humano chamado conservadorismo, onde tudo deve ser conservado e nunca mudado. Nada deve ser mudado. Nós vemos isso no mundo bem em voga, no qual o mais fraco sempre será mais fraco e o mais forte sempre será mais forte, impedindo que haja uma equidade entre todas essas criaturas, né? Nos traz esse conhecimento de Allan Kardec, dando dessa forma ao trabalho que leva, segundo a doutrina espírita, ao progresso e à evolução, um sentido de demérito e direcionando simplesmente aos devalidos ou os afastados de Deus, como eram comumente chamadas as pessoas na época de Jesus, né, pelos fariseus. O homem, por sua vez, ou por muitas vezes, usa o próprio nome de Deus e sua lei de conservação da vida para dar validade a esse sistema que vai totalmente contra as leis divinas. Esse sistema, que aqui estamos dizendo, criado pelo homem, que impede o progresso de todos e a equidade, que se chama conservadorismo, utilizando, né, por muitas vezes o nome de Deus e a lei de conservação, ele nasce da exacerbação do instinto de conservação, ou seja, o egoísmo, e vai contra as leis de Deus porque, desde que cada um pensa em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação do supérfluo a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim nós fazemos nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Edgar. Márcio, obrigado pelas suas considerações, viu? Trago aqui a próxima questão, abrindo, aliás, como eu já ressaltei, esse novo item que trata das privações voluntárias e mortificações. A questão 718, Kardec a formula assim: a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? André Reis, por favor. E os espíritos respondem a Kardec: sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, como comentamos anteriormente, o corpo é um instrumento que Deus nos oferece para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução.
e nós precisamos cuidar dele, conservá-lo da melhor forma que nós conseguirmos, inclusive através da alimentação suficiente e bastante, na quantidade e na qualidade, de acordo com a idade da criatura, né? De acordo com que cada um consegue, né, obter para si e satisfazer-se, né? Para que não venhamos a criar vícios nesse hábito de comer e nos trazer os problemas decorrentes da saúde orgânica, né? Nós não devemos também, nessa questão, praticar mortificações no corpo. É como se alguém que não sabe dirigir pegasse um carro e causasse uma série de acidentes. Aí nós vamos lá e espancamos o carro, como se o carro tivesse sido culpado por aquilo. Não. Quem cometeu os erros foi quem dirigiu, quem orientou, quem direcionou aquele veículo. Assim como quem direciona, quem orienta o corpo é o espírito, é o ser consciente, é a consciência que comanda, que dirige, que mostra o caminho, que segue. Não é o corpo que deve ser mortificado, mas sim o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos vícios como um todo. Deus não pede nenhum tipo de adoração, sacrifício para estragar esse veículo de promoção do espírito que é o corpo, né? Muito pelo contrário, ele nos pede que façamos o bem sem olhar ao quem, que trabalhemos em favor do próximo, fazendo maior bem, distribuindo quanto maior quantidade de bem nos for possível, né? Então nós precisamos cuidar muito bem desse corpo que Deus nos oferece, porque ele é o responsável por nos levar mais adiante nesse processo de evolução que estamos trilhando no momento. Edgar. Amigos e amigas, fechamos agora esse bloco de estudo de O Livro dos Espíritos. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Momento evangélico é esse momento de reflexão e recolhimento em torno das lições de Jesus. Nós temos nos debruçado aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, que contém 180 lições evangélicas trazidas pelo Espírito Emmanuel, que as escreve utilizando-se de versículos bíblicos por ele escolhidos. Hoje a lição de número 7, com o título Tudo Novo, traz um versículo paulino, onde Paulo de Tarso escreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o seguinte verso: Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e levou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado.
O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Eu gostaria de recorrer aos comentários do nosso amigo André Reis. André, parece que há implícito na aceitação e compreensão da mensagem de Jesus uma renovação interior. Há, portanto, um divisor de águas também entre as criaturas. Assim como a história se divide antes e depois de Cristo, a história pessoal de cada um de nós também pode ser assim compreendida, antes e depois dele. Que tipo de contribuição você pode trazer diante da mensagem aqui que Emmanuel nos apresenta? André Reis, por favor. Nós sabemos que o amanhã nos descortina um novo dia para todos, idêntico para todos nós, quem quer que sejamos. O tempo é igual para todos, mas o modo de ver, entender, sentir e vivenciar é único, é individual, é pessoal. Cada um tem a sua forma de trabalhar isso. Se fores do Cristo, já não lhe cabe mais reclamações sobre absolutamente nada. Essa é a ideia, então, né? Porque tudo que acontece na nossa vida são instrumentos que Deus nos oferece para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, quando eu entendo a mensagem de Cristo, eu começo a pensar dessa forma. Eu começo a entender que o homem velho não está morto, ele está em transformação. E aquilo que eu errei, ou que eu construí no passado, me serve de ponte para onde eu estou me encaminhando. Estou desenvolvendo as minhas atividades, as minhas possibilidades, né? Trazendo todas essas vivências, experiências, uma robustez na nossa base consciencial, nossa base mental, no espírito, né? Para justamente fortalecer essa base da fé raciocinada, né? Para o espírito seguir em frente, né? Na construção do nosso progresso, da nossa evolução. Então, quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, veja, ele não fala para vir. Ele, se alguém quiser, fiquem à vontade. Podem querer, podem não querer, podem desejar ou não. Aí está o nosso livre-arbítrio, seguir ou não com ele. Tem que negar-se a si mesmo, ou seja, olha para trás. Como Jesus atuava, não é isso? Daqui para frente, vai e não peques mais. Ele não ficava ditando o que aconteceu. Todos nós sabíamos o que aconteceu. Todos nós sabemos a estrada que nós jornadeamos. Então, daqui para frente, não cometa os mesmos erros, não caia nos mesmos buracos, não resvale nos mesmos problemas, né? Aprenda, desenvolve. Tome cada um a sua cruz, ou seja, as nossas necessidades são nossas, não é do nosso vizinho, não é do nosso irmão, são nossas. Tomemos as nossas imperfeições e sigamos confiantes que nós vamos conseguir melhorá-las. Vamos conseguir desenvolvê-las. É dentro dessa capacidade que o ser humano tem de se desenvolver, de aprender, de crescer, de se orientar, é que está isso. Sigamos os exemplos de Cristo, sem agressão, sem ódio, sem raiva, mas com a consciência tranquila do dever cumprido, sem admoestar quem quer que seja. Obrigado pelas suas considerações sobre um tema tão relevante para nós todos, não é? Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações.
Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós nos desdobramos aqui também para alguns apontamentos trazidos por Divaldo Franco. Esses apontamentos encontram-se no livro Divaldo Franco Responde, o segundo volume, e o autor é organizado pela Cláudia Saegusa. Nós estamos no capítulo que trata de pais e filhos, no item Mães Superprotetoras. Aqui, da mesma forma, nós dirigimos uma pergunta, é dirigida uma pergunta a Divaldo Franco, que a responde, e há o comentário sobre o tema. A questão é: muitas mães extrapolam o sentimento de proteção em relação aos filhos e tornam-se superprotetoras. Às vezes, algumas têm uma dificuldade muito grande em aceitar o crescimento do filho, de libertá-lo para o mundo, principalmente quando esse filho é homem. Por que acontece isso? Divaldo Franco responde: por causa do desejo da posse. Predomina-lhe o instinto de propriedade e a pessoa desvaira em nome do amor. No fundo, essa mãe é insegura, agarrando-se ao filho como mecanismo de proteção. Ela se apoia no filho não porque o ama, mas para ter nele o bastão psicológico da confiança que lhe falta. Essas mães possessivas são morbidamente enfermas, porquanto a genitora tem o dever de preparar o filho para a vida, e não para sustentá-la exclusivamente na velhice, ou para preencher-lhe a solidão interna. Todos esses fenômenos das supermães estão hoje catalogados como de natureza patológica, porque a própria divindade que nos gerou liberta-nos, dando-nos asas para voar na direção do infinito. A verdadeira maternidade está aureolada pelo sentimento de amor que participa, que liberta, embora exista o apego natural. O ciúme, o medo da perda são inerentes à criatura humana, mas o amor sobrepõe-se-lhes porque o objetivo essencial deve ser a felicidade do ser amado e não a daquele ser supostamente amado. É por essa razão que, quando o filho casa-se, viaja ou desencarna, a genitora entrega-se ao desespero, vivendo síndrome do ninho vazio. Nós temos aqui as observações pessoais de Divaldo Franco diante dessa questão relevante da superproteção aos filhos. Eu estendo, é claro, naturalmente, essa questão também aos pais superprotetores, né? E não somente às mães que superprotegem. Quero dizer, entretanto, Márcio, e dirijo essa questão já a você, invariavelmente nos parece que pais e mães superprotetores vão gerar filhos inseguros. De que maneira você pode trazer algumas considerações sobre o tema e os comentários de Divaldo Franco? Márcio, por favor. Bom, sobre essa superproteção, né, que ele fala diretamente da mãe, você coloca o pai e a mãe, que realmente, né, os dois participam, né, da criação e educação dos filhos. Eu penso assim que desde há um certo controle dos pais, aqui, principalmente da mãe, eu acho até muito maior, né? Principalmente aquelas mulheres que podem gerar filhos, desde a gestação ali na barriga do feto, parece que ela já tem uma sintonia com esse ser que vem, que às vezes parece até muito mais assim como
uma influência mediúnica, assim podemos colocar, de tanto assim que ela influencia o seu psíquico em cima daquele ser que ela está gerando, né? Então, nesse período, há um grande contato entre os dois. Então, estabelece até uma intimidade visceral entre os dois, né? Tanto que um conhece o outro desde ali de dentro e vai para a vida toda. Se a gente for pensar, a mãe conhece o filho só de olhar. E a maioria das vezes os filhos têm essa sintonia com a mãe, sabe quando ela está bem, quando não está. Há essa simbiose, realmente, entre eles. Se formos pensar na missão, né, dos pais, ele está falando específico aqui de mãe, mas é a missão dos pais. A missão da mãe ou do pai é de guiar os filhos no caminho do bem, segundo a doutrina espírita, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida, etc, etc. Enfim, através dessa sua influência que ela tem tanto, né, com eles, a influência psíquica, usar do amor, que é a função da mãe ali, para harmonizar essas criaturas e a sua conexão com Deus, ou seja, levar essa alma para Deus, como diz a doutrina espírita, que é a função dos pais. Mas nesse sentido, então nós podemos pensar que essa superproteção seria a exacerbação, então, dessa missão? Né? Já começando a pensar, já que essa missão da mãe tem toda essa sintonia, então a superproteção é uma exacerbação dessa missão? Bom, em sua missão de mãe, o espírito, ou aqui como mulher, né, deve compreender que são seres diferentes. Tem a sintonia, mas são seres diferentes conectados pelo amor. E não a extensão de si mesma, né, no caso da mãe, uma extensão de si mesma, como muitas pensam, quando acontece essa exacerbação, né, dessa influência, que muitas vezes atuam qual é o pensamento de um espírito obsessor em cima daquele filho, que leva essa superproteção. Então, quando o espírito, que é mãe, não quer se desconectar dessa influência que exerce um sobre o outro, nós conseguimos, então, entender esse lado da patologia que falou Divaldo. E a enxergar algumas variantes nas atitudes de certas mães, como, por exemplo, que dizem, usam o termo amor, mas não é amor, né? Essa posse, como diz Divaldo, essa propriedade, que amam demais, a ponto de sufocar esses filhos, dizendo até que às vezes eles pertencem a ela. Inserindo nessas criaturas, nesses filhos, suas fragilidades, seus próprios medos, seus temores, seus pontos de vista, seu próprio psiquismo. Podemos compreender outras também que mimam demais e enfraquecem os filhos nas suas decisões. E também conseguimos entender, através dessa patologia citada por Divaldo, que é explicada através dessa influência exacerbada, né, a influência que elas exercem, por exemplo, essas pessoas brutas que existem no mundo, que vão falar, a mãe, muitas vezes sim. Nós vimos o caso até em Ribeirão Preto, a influência grande da mãe, né? Tivemos aí, né, um crime. Como base de todo, podemos ver que todo bruto, que todo homem grotesco que já teve e tem na humanidade, havia e tem a influência de sua mãe. Porque é ela que fez na sua parte educacional, e juntando aqui a parte do pai, como trouxe você, Edgar, que fala para não levar desaforo para casa, né? Foi ela que ensinou a devolver a agressão com agressão, que ensinou a ser egoísta, e com tudo isso negligencia sua função de mãe, e o pai quando junta nisso também, sua função de pai. Então, quando olhamos uma mãe que realmente cumpre sua missão, e observamos as suas atitudes reais com seus filhos, nós vemos outra coisa, vemos um amor abnegado e incondicional, um amor que chega mais perto até do que aquilo, ou menos distante do que falou o Cristo, totalmente abnegado. Então, não cabe a nós, né, julgarmos. Nós lembramos que falou Santo Agostinho, né? Que esse questionamento será feito por Deus, independente se ela exacerbou como superprotetora ou não, quando ele será questionado, o que fizeste do filho confinado sob vossa guarda? Portanto, cada espírito receberá para esse cumprimento ou não de sua missão. Não cabe a nós julgarmos a mãe se ela é superprotetora ou não, mas cabe a ela mesma a sua consciência quando lhe foi questionada por Deus. Edgar. Amigos e amigas, fechamos assim o nosso último bloco do programa, Diálogo à Luz do Espiritismo, e nós vamos agora às nossas considerações finais. Verdade e Luz. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, e agradecer também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros,
especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. E eu quero convidar os nossos amigos, Márcio e André, para suas considerações finais. Márcio, por favor. Bom, agradecer a todos, que estão conosco assistindo, agradecer a você, Edgar, o André e, como sempre, o nosso anjo guardião lá, o Gilberto. Então, agradecer a todos e a Deus por essa oportunidade de estudo e divulgação da doutrina espírita. Por favor, amigo. Nosso agradecimento a todos aqui presentes, Edgar, o Márcio, o Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, telespectador, Nosso muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade de trabalho e até uma próxima oportunidade aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz. Obrigado, André. Obrigado, Márcio. Agradecemos também o nosso amigo Gilberto Silva. Quero aproveitar a oportunidade mais uma vez, convidando-os a todos para que ouçam a nossa programação da web rádio Verdade e Luz, divulgando também para seus familiares, os seus amigos. Lembrem-se que aqueles que quiserem ouvir os programas anteriores, vocês podem acessar o podcast da web rádio Verdade e Luz ou ainda o canal encontrado no YouTube. Deus nos abençoe, dando-nos futuras oportunidades para o trabalho e aprendizado aqui no programa Verdade e Luz. Muito obrigado, amigos, muita paz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.